suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Seiscentos e 69 crianças foram salvas. Esses foram os números dos resgatados do campo de concentração em 1939. 669 crianças que foram resgatadas por um rapaz, Nicholas Wilton. Um rapaz que registrou em seu sótão, em seu porão, o nome das crianças em que ele resgatou. Ele ajudou a salvar esses pequeninos que estavam entrando no trem, se despedindo dos seus pais judeus, enquanto os pais iriam para o campo de concentração. Esse rapaz conseguiu salvar 669 crianças. E ele vai dizer que ele não merece ser reconhecido como um herói. Ele diz assim: eu não sou um herói. Na verdade, o que eu fiz poderia ser algo até perigoso, mas eu precisava fazer. Eu não fiz algo porque eu achava que era impossível ser feito, mas porque eu tinha que tentar, para saber se eu iria conseguir ou não. E essa história, irmãos, ela é tão real, ela só foi descoberta aos 79 anos desse senhor Nicholas. Quando a esposa dele foi no sótão da casa, em 1988, e achou algumas cartinhas, achou uma lista do nome de crianças, e ela perguntou: o que são essas listas, o que são essas cartas? E aí ele contou: olha, e no ano X, eu pude auxiliar alguns amigos e resgatar algumas crianças. E nesse momento, né, com seus 79 anos, é quando ele começa a ser homenageado por aquilo que ele fez, até mesmo diante da rainha Elizabeth. E a gente sabe, irmãos, que o Holocausto, o momento com os judeus, foi um momento muito triste da nossa era. Um momento da história que necessitava de misericórdia, que necessitava de empatia e graça. E o senhor Nicholas, ele demonstrou misericórdia, amor e graça para essas crianças. Mas graças a Deus nós não vivemos numa época assim, mas nós temos em nossos dias momentos que nós precisamos de compaixão. Você tem nos seus dias momentos que você precisa de empatia. Talvez você esteja perguntando: quando é que as pessoas vão olhar para mim com sensibilidade ao que eu estou passando? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, como eu já falei, em Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler do verso de 29 a 45. Mas só para recapitular o que nós já vimos até então, Marcos começa o seu evangelho, no primeiro versículo, dizendo que este é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele começa a explicar o que é o evangelho, qual é a história do evangelho, quais são as boas novas que Jesus Cristo quer trazer. E Marcos, ele tem algo específico no seu evangelho, que é de demonstrar vários assuntos acontecendo rapidamente. Em alguns momentos ele pausa e mostra alguns diálogos, mostra alguma narrativa, uma conversa entre as pessoas. E a gente vê, já caminhando nos sermões que já se passaram, Marcos demonstrando que Jesus vai até, depois de ser tentado por Satanás, ele é acudido por anjos, ele é alimentado, e ele vai então até o mar da Galileia, e lá ele vai então e chama Simão, André, Tiago e João, para que eles pudessem ser pescadores de homens. E Marcos vai narrando essa história. De lá, do mar da Galileia, Jesus então vai para Cafarnaum, para a cidade mais próxima do mar, e lá ele vai pregar na sinagoga. Foi o sermão da semana passada, onde Jesus demonstra autoridade quando ele prega. Quando ele fala sobre a lei, ele demonstra a sua autoridade como quem é o autor daquilo que foi escrito. E aí o texto vai dizer que um endemoniado aparece na sinagoga e Jesus expulsa esse demônio. Esse demônio é um dos demônios que reconhece Jesus como Santo de Deus. Vai dizer que este é o Santo de Deus. E aí nós então chegamos no nosso texto, e nós vamos ler do verso 29 até o final do capítulo. Diz o seguinte: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus.
Então, aproximando-se Jesus, pegou-na pela mão e fez com que ela se levantasse. E a febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes e todos, de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E, advertindo severamente, logo despediu e disse-lhe: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia para fora. E de toda parte vinham ao encontro dele. Irmãos, no versículo 29 vai dizer que eles estavam saindo da sinagoga e eles foram com Tiago e João. Se tem uma coisa que nós casados sabemos muito bem, homens casados, é que por mais que a nossa esposa seja festiva ou alegre, ela não vai gostar de uma visita inesperada. Não importa o que você faça, ela não vai gostar de uma visita inesperada. E por mais que você, marido, esteja de bom grado, fale: irmãos, vamos terminar aqui o culto, a gente vai lá em casa, e de repente sua esposa está doente, muito menos nessa situação. Imagine só Simão e André retornando da pesca com Jesus, ouvindo Jesus pregar, vendo toda a sua autoridade, e depois de sair da sinagoga, eles vão para casa e falam: Jesus, vamos lá comigo, vem você, Tiago e João, vamos lá em casa. E de repente, ele vê a sogra doente. Já não era uma notícia boa, de chegar com gente despreparada. Mas naquele instante, e fazendo um outro parênteses aqui, irmãos, nós gostamos de enaltecer nossas esposas. Por mais que a gente tenta levar os nossos amigos de surpresa, no caminho a gente fala: nossa, mas a minha esposa é uma benção. Ela vai estar preparando algo para a gente, vai ser uma coisa muito boa para a gente vai gostar muito, ela vai se alegrar muito de poder servir vocês, ela é muito hospitaleira. A gente enaltece as nossas esposas. E com certeza Simão, e aqui eu estou conjecturando, poderia estar enaltecendo a sua sogra, porque um bom cristão fala bem da sogra. Ele dizia: olha, a minha sogra ela vai receber a gente muito bem em casa, e vocês vão ver. E quando eles chegam, a sogra de Simão estava de cama. E eles vão dar a notícia a Jesus. Verso 39 que a gente leu. 29, aliás. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. E agora, irmãos, pensem só. Para uma mulher estar de cama, com febre, não é algo comum. Não é algo assim, banal. Na verdade, nós homens, quando temos uma febre de 36 graus e meio, talvez, a gente acaba o mundo. Essa é a realidade. Para a gente, o mundo acabou. Mas para uma mulher estar de cama por causa de uma febre, é algo muito sério. E o texto vai dizer que Jesus, então, se aproxima. Verso 29, continue comigo aí. Eles saíram da sinagoga, foram com Simão e André. Verso 30, a sogra estava de cama com febre, e logo deram notícia para Jesus. E então Jesus se aproxima. Irmãos, isso é tão bonito de ver, porque até então Jesus estava se revelando como quem tem autoridade. Ele prega, ele fala, os demônios obedecem, os demônios são expulsos, ele ensina com autoridade, mas agora é uma situação mais íntima.
A mulher está de cama. Ela está acamada com febre. Dão a notícia para Jesus. E Jesus é que, na verdade, normalmente traz a notícia. Ele trouxe a grande notícia. O reino de Deus é chegado, essa é a grande notícia. E agora o texto vai dizer que Simão e André e os outros trazem a notícia para Jesus. Minha sogra está com febre. E o texto vai dizer, então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela levantasse. O nosso Senhor Jesus, irmãos, quando Ele se aproxima com compaixão. E você pode imaginar que ela estava deitada na cama, com febre, talvez coberta, talvez com calafrio, se tremendo por conta da febre alta, ou até mesmo delirando por conta de uma febre alta, e Jesus se aproxima, pega pela mão. E quando você pega alguém pela mão que está doente, você não puxa essa pessoa. Você delicadamente tenta auxiliar essa pessoa. E foi o que Jesus fez. Jesus pegou ela pela mão e começou a levantar devagar. E esse é o nosso Jesus, um Jesus de compaixão. Ele começa a levantar a ela e no mesmo instante, é o que vai dizer as Escrituras, a febre a deixou. E ela passou a servir Jesus. Porque aquilo que Simão disse, minha sogra era hospitaleira, é verdade. Então ela começou a servir Jesus. E esse é o final do nosso verso 31. Mas a partir do verso 32, nós temos um momento diferente no ministério de Jesus. Até então Jesus estava anunciando, é chegado o reino de Deus, todos devem se arrepender e crer, e Jesus está falando com autoridade, mas no verso 32 vai dizer que à tarde, e era um sábado, presta bem atenção, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Isso é importante, irmãos, porque judeu nenhum trabalha no sábado. Judeu nenhum carrega algo no sábado. E a notícia de Jesus, que era o autor ou a autoridade pregando na sinagoga, agora eles ouviram também que ele curava as pessoas, além de expulsar, a cidade inteira estava esperando só bater o horário. Que horas que esse sol desce? Porque vai virar domingo e a gente vai poder levar todo mundo lá. E aí o que acontece? À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Imagine só. As pessoas começam a chegar a Jesus, a primeira notícia que Jesus tem na casa de Simão é, Jesus, ela está com febre. De repente, começa a aparecer várias pessoas. Jesus, ele não enxerga. Jesus, ele está com demônio. Jesus, ela também está com febre. Jesus, ele também não consegue levantar. As pessoas começaram a trazer outras pessoas para a casa da sogra, que não queria ninguém em casa. Essa é a realidade. Simão está dizendo, Simão não, Marcos está dizendo, olha, na beira da minha casa, na porta da minha casa, há uma multidão de pessoas. Alguns dos arqueólogos que vão pesquisar sobre as cidades antigas do primeiro século, vão dizer que Cafarnaum, a cidade onde eles estão, a cidade onde tem a casa de Simão e de André, era uma cidade de pescadores com cerca de 1.500 habitantes. E o texto está dizendo para a gente que trouxeram as pessoas. Ou seja, não eram todos que estavam doentes, não eram todos que estavam demoniados, mas eram pessoas que estavam sãs, trazendo pessoas que estavam doentes. Muitas pessoas. Talvez não fossem 1.500 pessoas que não foram convidadas para a casa da sogra de Simão, mas no mínimo ali umas 300, umas 500 pessoas existiam ali. É muita gente na porta da sua casa. E vocês podem olhar para Simão aqui do lado e for olhando assim, eu só chamei Jesus e agora tem 500 pessoas na porta de casa. Aí a sogra dele olhando assim, o que você fez? Ok, ele me curou, agora ele vai curar o resto. Pega essa água aqui, pega essa panela, vai ajudando ele lá. Vai dando o que dê para essas pessoas que estão chegando aí, a gente vai ajudar. E Jesus começa a curar. Verso 34. Vai dizer, ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade. E também expulsou a muitos demônios. Irmãos, não havia nenhum tipo de doença que Jesus não pudesse curar. Inclusive os demônios. Não havia nada que Jesus não pudesse fazer. Na verdade, Jesus, quando nós lemos nos outros evangelhos,
Jesus é quem chega-se às outras pessoas para saber quais são os problemas delas. Jesus é quem está interessado nas pessoas. Talvez depois da nossa reunião aqui à noite ou na terça-feira, você quer conversar com alguém. E aí você começa a conversar e de repente você está enfadado da conversa e você quer ir embora logo. Jesus não. Jesus viu que na porta da casa de Simão e de André tinha muitas pessoas precisando ser curadas e ser libertas. E Jesus se interessa por cada uma delas. Jesus, diferente de nós, Jesus não se enfada das conversas. Jesus quer conhecer essas pessoas. Aliás, se você lembrar da mulher do poço, foi Jesus que abordou ela em João. É Jesus quem vai a ela, é Jesus que começa a conversar com ela. Agora você imagina, uma cidade inteira na porta, tentando se achegar a Jesus e falar, olha, essa pessoa está com esse tipo de doença, esse cara está endemoniado, e Jesus querendo conversar com as pessoas, tendo tempo com as pessoas. Jesus entendia a necessidade das pessoas. Jesus era um Deus, e é um Deus de compaixão. Jesus quer ouvir você falar. Jesus quer conversar com você. E Jesus se revelou um pouco mais para essas pessoas. Até então, um Deus de autoridade, um homem de autoridade, um homem que expulsa demônios. Mas agora, com os enfermos, Jesus se aproxima. Ele pegou ela pela mão, ele levantou ela. Imagine quantas pessoas poderiam também estar enfermas nessa mesma condição, deitadas no chão. E Jesus se agacha, pega pela mão e as levanta. Jesus é um Deus de compaixão. Verso 35, vai dizer, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estavam escuros, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Irmãos, a gente pode imaginar, na frente da casa de Simão, centenas de pessoas aguardando a sua vez para ser curado, para ser liberto. E Jesus, ao invés de descansar, ele sai a fazer algo muito importante. Jesus precisava se recarregar. Jesus precisava estar a sós com o Pai. Aliás, Jesus está preocupado em ter comunhão com o Pai e com o Espírito. Esse aqui é um sentimento de urgência, é isso que Marcos está mostrando para a gente. Era de madrugada, e ele se levantou, e ainda estava escuro, e Jesus saiu dali, e foi para um outro lugar. Ele foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Sabe quando nós estamos indo para o trabalho, e você está conversando com alguém no celular, um amigo, uma amiga, você manda uma mensagem que é muito importante, e você acaba de chegar no trabalho, você não pode usar o celular, aquela mensagem fica no seu coração o dia inteiro, esperando, poxa, será que ela respondeu? Será que ele respondeu? Será que respondeu positivo? Será que foi negativo? Será que foi bom? Será que foi ruim? E o seu coração fica o dia inteiro pensando na mensagem. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a Nalu, quando ela disse que os primos delas vieram para cá, eles queriam mais brincar. Não era isso? Eu não quero almoçar, mãe. Eu não quero ficar aqui dormindo, eu quero ir com os meus primos, eu quero curtir. Se você levar ela para almoçar agora, ela vai comer, mas o coração dela está para brincar. E Jesus tinha o mesmo sentimento. O coração de Jesus era para ter comunhão com o Pai. Era para ter comunhão com o Espírito. Jesus tinha necessidade de falar com o Pai. Isso nos faz pensar, irmãos, o quanto nós valorizamos a conversa longa com Deus. O quanto você consegue se expressar diante de Deus com uma oração mais longa. Porque Jesus, ele priorizava esse tempo a sós com o Senhor. Ele tinha essa necessidade. Era o momento em que ele sabia que ele poderia ser completo. Ele poderia ter uma comunhão perfeita e plena no momento de oração ali no deserto. Mas a história continua. E é nesse instante de afastamento, de silêncio de Jesus, em oração com o Pai, ele é interrompido por um Simão desesperado. Pedro, Simão Pedro, desesperado. E o Simão fala uma das coisas mais malucas para Jesus. Se você olhar o verso, a partir do verso 36, Simão vai chegar para Jesus e dizer, Jesus, eu já estava ligando para a polícia. O que você tem na mente? Para onde você foi? O que aconteceu? Está todo mundo te procurando. Está todo mundo te procurando, Jesus. E Simão está desesperado, irmãos. Porque ele tinha convidado 3 amigos que a sogra não sabia, e agora tinha uma multidão na frente da casa dele esperando Jesus acordar.
E as pessoas estavam acordando, perguntando, e aí, agora, cadê? Jesus está aí? Porque eu estou com um aleijado aqui, eu estou com a pessoa que está cega aqui na frente. Quando é que esse cara vai aparecer para curar a gente? E na mente de Simão, se a gente olhar brevemente alguns versículos anteriores, Jesus chamou Simão para alguma coisa muito específica. Para ser pescador de gente, de homens. E de repente Simão está vendo, olha, bom, ele falou que ia pescar gente, tem 500 pessoas aqui na frente. Eu acho que essa é a pesca que ele estava falando. E ele está desesperado, eu vou procurar, porque está todo mundo procurando ele e eu também. Porque se a gente está pescando, esse é o momento. E aí ele fala, sogra, toma cuidado aí, Jesus falou que a gente vai pescar, os peixes já estão aí, está todo mundo deitado, e agora é a hora da gente fazer o negócio. Vou procurar ele e vou voltar aqui. Mas Jesus não entende essa urgência. Jesus tem um outro momento. Jesus entende a necessidade de estar a sós com o Pai. Jesus foca no seu ministério. Porque às vezes a gente é perseguido pela pressão do momento e não percebe aquilo que Deus tem colocado à nossa frente. Qual que é a pressão do momento da sua vida hoje que você não tem conseguido enxergar outras coisas? O que está te pressionando diariamente e que você não consegue ver o grande desenho do Senhor para a sua vida? Que é glorificá-lo, que é louvá-lo. Que é isso que faz os problemas com a gente. Diminui o nosso olhar, nosso campo de visão. E Jesus ele está focado, ele vai dizer assim, nós vamos para outros povoados vizinhos. Eu vou pregar lá também. Foi para isso que eu vim. Jesus estava focado, irmãos. Essa é a realidade. Porque Jesus talvez pudesse ter dito assim, olha, então na verdade tem 500 pessoas lá? Poxa, é isso que eu queria. Era isso que eu estava precisando. A gente vai pescar essas pessoas, pode avisar para todo mundo que em Cafarnaum agora tem uma sinagoga reformada, e a gente vai conseguir levar essa mensagem para frente. Jesus não fala isso, ele não quer essa pressão de pessoas. Ele está preocupado em levar a mensagem de salvação. Não somente curar e libertar, mas levar a mensagem do Evangelho. Ele disse, foi para isso que eu vim. Foi para levar aos outros povos, aos povos vizinhos. É para lá que eu preciso ir, é para lá que eu vou pregar. Jesus quer levar a esperança ao coração, não só a cura física às pessoas. Não somente tocar nelas e libertá-las, mas levar a única mensagem que pode trazê-las de volta para perto de Deus. Essa é a mensagem que Jesus quer pregar. A mensagem que transforma vidas. E Jesus, então, sai do deserto, onde ele está orando, verso 39, e ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E aqui, novamente, Marcos faz aquele flash bem rápido do que aconteceu, e aí ele conta uma história. E a história que ele vai contar, agora, para finalizar o capítulo, é de alguém que se aproximou de Jesus. Até então, a notícia chegava até Jesus. As pessoas traziam os enfermos a Jesus. Lhes trouxeram os endemoniados. Isso é o que vai acontecer nesse trecho que a gente leu e no trecho anterior que foi pregado. Lhe trouxeram os endemoniados. Lhe trouxeram os enfermos. Mas aqui agora, o verso 40, vai dizer que um leproso se aproximou. Irmãos, a gente leu no verso... No capítulo, aliás, no verso 46 de Levítico 13, que um leproso, ele precisava rasgar suas roupas. Ele precisava andar com seu cabelo bagunçado. Ele precisava andar gritando por onde ele passava, dizendo impuro, impuro, para que as pessoas pudessem se afastar dele. E é nesse instante que alguém se aproxima de Jesus. Não é alguém que está curado, que vai trazer o enfermo, mas é o próprio enfermo que entende quem é Jesus. Talvez nos versículos anteriores, à frente à casa de Simão e André, aquelas pessoas não tinham ouvido quem era Jesus, os enfermos em si. Talvez seus próprios amigos entendessem e levaram ele para um curandeiro. Mas esse leproso não. Esse leproso sabia o que era a lei de Moisés. Ele sabia que ele precisava estar distante das pessoas. Ele sabia que ele era um andarilho. Ele sabia que ele era um impuro, que ele não podia tocar em ninguém. E se ele fosse tocar ou ir até alguém, precisaria ser um sacerdote. Não a Jesus. Não a um homem qualquer. Mas Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é um homem qualquer.
Verso 40, um leproso se aproximou de Jesus. Ele pediu de joelhos. Jesus está parado, a multidão está ao redor dele. Alguém começa a gritar lá no fundo: impuro, 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 e para. E essa pessoa se ajoelha diante de Jesus e faz: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Se quiseres, o Senhor pode me purificar. Irmãos, Jesus sabe a lei. Jesus entende, em Levítico 14 vai dizer que o impuro, o leproso, precisava ir ao sacerdote para ele verificar se a pele estava boa, se estava sarado. Verso 1, 2, 3 e 4 de Levítico 14 vai dizer o seguinte, que o sacerdote precisava sair da cidade. Ele precisava sair do arraial para cuidar daquele impuro. E de repente, um impuro, um leproso se aproxima de Jesus. A multidão que talvez estivesse ao seu redor se espalha, se afasta. E Jesus, como um sacerdote, como grande sacerdote, como sumo sacerdote, ele ouve aquele clamor daquele e diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Levantando seus braços, para que o Senhor pudesse olhar que ele sim é um leproso, ele sim é impuro. E Jesus vai dizer o seguinte: eu quero. Jesus é compaixoso, irmão. Jesus tem compaixão da gente. Jesus entende a nossa necessidade. Jesus, ele não vai dizer o seguinte: olha, eu não posso te curar porque você precisa ir lá no sacerdote primeiro, e depois do sacerdote você pode vir aqui para mim, e aí eu vou verificar então se você está puro ou não. Mas ao contrário disso, o leproso está diante de Cristo, do Filho de Deus, e diz: eu sei que eu não sou puro. Eu sei que eu estou em... A praga de lepra está aqui, eu estou vendo. Eu estou gritando impuro porque as pessoas não podem tocar em mim. Eu estou gritando impuro porque eu sei que eu não sou digno, eu não estou limpo. Eu não posso me aproximar de ninguém, mas o Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus, irmãos, ele é quem tem autoridade. No sermão passado nós ouvimos isso. O Senhor Jesus, ele é o autor da lei. Ele não só fala com autoridade, mas ele é quem escreveu a própria lei. Foi ele quem inspirou Moisés, foi ele quem inspirou os profetas. Ele escreveu a lei. E naquele instante, Jesus, profundamente compadecido, é isso que vai dizer no nosso verso 41. Jesus, profundamente compadecido, o leproso levantou a mão. Jesus se estende a ele. Jesus estende a sua mão e toca nele. Ele não poderia tocar. Ele toca nele. E Jesus responde. Porque aquele que busca, acha, irmãos. Jesus responde: quero. Eu quero que você fique limpo. Eu quero te purificar. Eu quero. E nós memorizamos, irmãos, um versículo tão importante hoje. Hebreus 4. Abre comigo lá, Hebreus 4. O texto que a gente memorizou. Hebreus capítulo 4. Os últimos 3 versos do capítulo. Só para a gente dar um contexto do porquê que a gente memorizou esse versículo. Nós memorizamos o versículo 15, nós vamos ler 14, 15 e 16. Vai dizer o seguinte, Hebreus 4, 14, 15 e 16. Pois Jesus, o Filho de Deus, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia
e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É no momento oportuno que o sumo sacerdote, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, que está nos céus, ele irá demonstrar misericórdia e graça a nós. A gente só precisa ir até ele. Jesus se aproxima de nós. Jesus quer que a gente se aproxime dele. E Jesus diz: eu quero, fique limpo. Jesus toca o leproso, mostrando que ele quem criou todas as leis. Ele que criou o mundo. E o mundo onde Jesus criou não há impuros. Não há impureza. Jesus quer que tudo esteja limpo, tudo seja puro. Por isso que Jesus cura. Jesus cura porque ele não aceita um mundo de impurezas. Ele não aceita um mundo com pecado. Por isso que ele veio salvar o homem. Porque ele não quer um mundo com pecado. Ele quer um mundo limpo, puro. E a gente precisa ir a Cristo. Porque um dia nós somos impuros. Jesus veio mostrar que o reino dos céus é chegado o reino de Deus. E esse reino de Deus, onde eu estou, ele é limpo, ele é puro. Eu purifico, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Porque vocês que estão endemoniados, vocês que estão necessitando de cura, vocês serão limpos, vocês serão curados, mas espiritualmente, vocês serão libertos do seu pecado. Vocês receberão novamente o amor do Pai. Vocês serão colocados de volta à família de Deus. E Jesus toca nele e cura. Diz: eu quero, fique limpo. E esse toque de Jesus é um toque de restauração, é um toque de cura, é um toque de transformação na vida daquele homem. E Marcos vai continuar dizendo, no verso 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Irmãos, é interessante que alguns comentaristas de Mateus, Marcos e Lucas vai dizer que no tempo de Jesus era comum os rabinos entenderem que a lepra era tão impossível de ser curada quanto ressuscitar alguém dos mortos. E Jesus, pela palavra do seu poder, ele diz: eu quero, fique limpo. E a lepra, naquele mesmo instante, desaparece. Esse é o evangelho do Filho de Deus. Esse é o evangelho de Marcos, onde ele diz que vocês devem se arrepender e crer, porque este Jesus, com autoridade, ele veio para limpar a tudo, e ele quer limpar a todos. Ele não quer um mundo mau, impuro, ele quer limpar. Ele quer curar os enfermos, ele quer perdoar o pecador. Ele quer dar vida àquele que tem coração morto. E aí, ao final do nosso capítulo 43 a 45, o Senhor Jesus vai advertir o leproso, dizendo a ele: olha, não conte a ninguém o que aconteceu, mas vá, apresente ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porque Jesus, irmãos, embora ele seja o sumo sacerdote, ele não quebrou a lei, e ele entendia a necessidade da lei, e aquele homem precisava cumprir a lei. Então ele falou: olha, se você está limpo, você não tem mais lepra, vai diante do sacerdote, deixe que ele verifique. E então você vai oferecer sacrifícios a Deus, pela sua purificação. Vá lá, continue aquilo que Moisés pediu para que você faça. Vá lá, faz aquilo que é importante. Porém, a gente vê que esse evangelista desobediente saiu proclamando que Jesus tinha feito aquilo e muito mais. E aí Jesus não consegue mais entrar nos lugares, né? Verso 45. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Sabe, irmãos, aquele senhor já falecido, o senhor Nicholas Wilton, que salvou 669 crianças, ele disse numa entrevista que não era um ato heróico que ele estava fazendo. Porque o lema dele é: se algo é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de se fazer aquilo. O que talvez Nicholas não saiba, que a sua compaixão estimulou outras pessoas. Com certeza.
E que é muito bonito ouvir essa declaração dele: olha, eu não sou um rapaz, eu não sou herói dessa história. Eu só fiz aquilo que me pareceu ser certo. Mas o ponto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sim faz aquilo que é impossível ao homem fazer. Ele sim pode curar as pessoas. Ele sim pode transformar o seu coração. Ele sim pode te dar uma nova vida. Só Jesus pode fazer isso. E a gente precisa entender que não é pelos nossos esforços que isso acontece. Porque o que aconteceu com o Nicolas é que, pelo muito esforço dele, ele conseguiu salvar 669 crianças. Mas pelo nosso muito esforço, a gente não consegue transformar o nosso coração. A gente não faz isso. E é por isso que hoje, se você está aqui hoje, e você entende que Jesus está lhe chamando para vir diante dele, se aproximar diante dele, mesmo com o seu coração impuro, ou cheirando mal por conta da sua lepra espiritual, ou com as suas vestes rasgadas, você deve se aproximar dele. Porque Jesus vai te responder. Aquele que busca o Senhor, ele acha. E se o Espírito Santo lhe abrir os olhos para enxergar a lepra que você tem vivido, é momento também de você vir até ele. De você se chegar até o Senhor e dizer: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. E Jesus vai poder te dizer: seja limpo. Perdoados são os seus pecados. Eu te amo. Eu morri por você e eu paguei por esses pecados. Mas esse texto, irmão, de Levíticos que nós lemos, ele é um texto importante para o povo de Israel. Porque Deus estava ensinando o seu próprio povo que pode haver momentos e dias que o seu povo possa ter a praga da lepra. Deus está dizendo ao seu próprio povo que vai haver momentos que eles vão ser impuros. E o que o Senhor está dizendo para nós também pode ser isso. Nós estamos na igreja, entendemos a salvação do Senhor Jesus, mas pode ser que estamos vivendo um momento de impureza. Impureza na mente, impureza nos nossos trabalhos, impureza naquilo como nós nos relacionamos com as pessoas, impureza dentro da própria igreja. E o Senhor nos convida a se achegar a Ele e dizer: Senhor, eu sei que eu estou vivendo um momento impuro, que a lepra tem tomado meu coração, mas eu quero ir até Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, e essa é uma oração que a gente deve fazer se você está nesse momento entendendo que há algo na sua vida que é impuro, que está cheio de lepra, que cheira mal. Você deve ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, eu quero voltar a ter alegria. Senhor, eu quero estar próximo do teu povo, porque eu não quero ficar mais como andarilho distante da tua igreja. Eu quero amar de volta a tua igreja. Eu quero amar a tua casa. Eu quero estar na tua casa. Eu quero estar diante do teu povo. Eu quero estar junto com o seu povo. Isso que me afastou, eu não quero mais ter. Me limpa. Isso é o que o Senhor pede de nós. Que nós possamos nos achegar a Ele, se aproximar a Ele, crendo que Ele existe, crendo que Ele nos responde. Como nós lemos em Hebreus 4, que no tempo oportuno, quando nós nos achegarmos diante dEle, Ele vai derramar da sua graça e da sua misericórdia. E esta é a grande notícia, que o Evangelho da graça de Jesus Cristo, Ele chegou, e que nós devemos ir até Ele, com as nossas mãos, impuras ou não, clamando a Ele por misericórdia e graça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e ela lida, demonstra a realidade de que há pessoas que podem estar leprosos espiritualmente, impuros, distantes do Senhor, afastados da comunhão dos santos. E nós clamamos ao Senhor, Pai. Cura-nos, cure a este, cure esse coração, torne puro esse coração. Nos dê, Senhor, a ousadia de podermos nos achegar diante de Ti. E podemos clamar ao Senhor: Senhor, eu quero ser limpo. Nesta minha área específica da minha vida, eu quero ser limpo. Neste meu pensamento específico, eu quero ser limpo. Com a minha família, eu quero ser limpo.
Com o meu trabalho eu quero ser limpo. Nos dê, Senhor, essa ousadia. Nos dê essa verdade, Pai. Nós possamos confiar que o Senhor Jesus Cristo tem compaixão de nós. Que Ele é um sumo sacerdote que se compadece, que tem empatia com as nossas dores e os nossos sofrimentos. E que Ele vem até nós. Ele nos toca, Ele nos pega pela mão, Ele nos levanta. E Ele diz: eu quero. Seja limpo, seja liberto. E perdoados estão os seus pecados. Nós agradecemos, Senhor, por tão grande salvação e por tão grande poder de Jesus Cristo ao se chegar a nós e demonstrar sua graça e seu amor. É no nome dele que nós oramos a Ti. Amém.